O mundo está mudando diante dos nossos olhos. Aquele sistema de cooperação global que emergiu no pós-guerra, com a ONU no centro das decisões, está se desfazendo pouco a pouco. E isso não é apenas uma questão diplomática distante da sua realidade. É algo que tem impacto direto no seu dinheiro, nos seus investimentos e no comportamento dos mercados daqui para frente. A ONU, que já foi palco de negociações históricas, hoje parece cada vez mais irrelevante. E essa perda de força não acontece no vácuo. Ela é reflexo de um mundo que está se tornando cada vez mais dividido, mais imprevisível e mais centrado em potências individuais do que em instituições multilaterais. E quando a geopolítica muda dessa forma, o investidor precisa estar atento, porque as oportunidades e os riscos também mudam. Eu sou o Alê e hoje nós vamos entender por que a ONU perdeu relevância, como isso revela a nova ordem mundial que está se desenhando e, principalmente, por que isso importa e muito para os mercados financeiros. Então já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e comenta lá no final qual dessas mudanças você acha que terá o maior impacto nos investimentos nos próximos anos. O ponto de partida para entender essa transformação ficou evidente na última Assembleia Geral da ONU. O Brasil, como de costume, abriu o evento com o discurso do presidente Lula, defendendo a soberania nacional e o multilateralismo. Até aí, nada muito fora do script. Mas o que chamou a atenção foi o contraste no discurso do presidente Donald Trump, que decidiu usar o palco da ONU para atacar a própria ONU. Trump classificou a instituição como ineficaz, disse que ela falhou em sua missão e se colocou como o único líder capaz de resolver os problemas do mundo. Em tom provocativo, ele questionou se a ONU ainda serve a algum propósito real. E o detalhe simbólico: ele assistiu ao discurso de Lula, elogiou o brasileiro e sinalizou um encontro bilateral para a semana seguinte. Ou seja, pessoal, mesmo criticando a instituição, o Trump usou o evento para discutir relações bilaterais diretas, justamente o movimento que enfraquece o papel de organismos multilaterais. Essa cena resume bem a nova dinâmica global. Em vez de um palco central onde as grandes potências negociam soluções conjuntas, vemos líderes priorizando seus próprios interesses e acordos individuais. E isso tem consequências práticas. A coordenação global fica mais difícil, as respostas coletivas à crise são mais lentas e o ambiente geopolítico se torna mais volátil. Em outras palavras, a previsibilidade diminui e a volatilidade dos mercados tende a aumentar. Historicamente, a ONU era o fórum que reunia países para discutir conflitos, aplicar sanções, coordenar a ajuda humanitária e até definir padrões internacionais. Quando essa função se enfraquece, o mundo entra num cenário de maior fragmentação e respostas descoordenadas. O resultado: conflitos regionais tendem a se arrastar por mais tempo, as sanções passam a depender de coalizões informais e a previsibilidade dos fluxos globais diminui. Nos mercados, isso aparece de várias formas. Commodities sensíveis a tensões geopolíticas, como o petróleo, gás natural e metais estratégicos, ficam mais voláteis. Empresas com exposição global enfrentam ambientes regulatórios mais incertos, e investidores passam a precificar prêmio de riscos maiores em regiões com conflitos ou instabilidade política. Esse é um ponto importante. A geopolítica volta a ter peso na precificação dos ativos. Durante as últimas décadas de globalização intensa, o investidor podia se concentrar nos fundamentos econômicos. Agora, ignorar a geopolítica virou um risco. E a perda de relevância da ONU é um dos principais sinais dessa mudança estrutural. A desglobalização não significa um isolamento completo, pessoal. Ela significa, na prática, uma formação de blocos regionais mais coesos e acordos bilaterais mais estratégicos. É o que vemos, por exemplo, com os BRICS ganhando protagonismo, a União Europeia tentando manter sua coesão interna e os Estados Unidos reforçando alianças com países chaves em sua órbita. Essa dinâmica tem dois efeitos importantes. Primeiro, o comércio internacional passa a ser guiado mais por afinidades políticas do que por eficiência econômica pura. Tarifas e barreiras podem surgir seletivamente,
como parte de disputas estratégicas. Segundo, as empresas multinacionais precisam reconfigurar suas cadeias de suprimento para se adaptar a um mundo menos integrado. Na prática, isso significa margens mais apertadas para setores dependentes de cadeias globais complexas como tecnologia e manufatura. Significa também que ETFs globais e fundos diversificados passam a carregar mais risco regional embutido. O investidor que não acompanhar essa mudança pode ficar surpreendido por choques localizados que antes não afetariam sua carteira. Com a ONU enfraquecida, quem dita as regras são as potências. Estados Unidos e China tomam decisões unilaterais com impacto global, e nem sempre com coordenação entre si. Isso amplia o risco de medidas abruptas como sanções, proibições de exportação ou retaliações comerciais, como a gente tem visto, com efeitos imediatos sobre empresas e setores inteiros. Nos mercados emergentes, o risco político sobe, moedas ficam mais voláteis e títulos de dívida enfrentam prêmios maiores. Nesse cenário, os investidores buscam refúgio em ativos reais como ouro, Bitcoin e ações, em vez de depender apenas de dólar ou treasuries, diversificando para proteger o capital em um mundo mais fragmentado e volátil. O primeiro corte de juros do Fed foi recebido de forma positiva e reforçou a narrativa de um pouso suave na economia americana. Apesar de a inflação ainda estar acima da meta, o mercado acredita em uma acomodação do mercado de trabalho e precifica a continuidade do crescimento dos Estados Unidos, mesmo que em um ritmo menor. A força das empresas americanas em inteligência artificial e a vantagem na guerra tarifária ajudam a sustentar essa percepção. Por outro lado, há consenso de que o dólar continuará se desvalorizando gradualmente. Isso se encaixa no novo cenário em que potências agem de forma mais isolada e o equilíbrio global se desloca. Nenhuma empresa simboliza melhor esse novo mundo fragmentado do que a Nvidia. Enquanto governos redesenham alianças e instituições perdem relevância, a gigantes dos chips se posiciona para dominar a corrida global da inteligência artificial. A empresa anunciou um investimento monumental de 100 bilhões de dólares na OpenAI, poucos dias depois de ter comprometido 5 bilhões com a Intel, e firmou uma parceria estratégica para implantar 10 gigawatts de sistemas de IA. Além disso, a Nvidia está expandindo sua presença global. A Alibaba, por exemplo, integrou seu software de robótica em sua plataforma de IA, mostrando que mesmo no mundo dividido, a tecnologia ainda cria pontes. O ponto mais interessante aqui é como a Nvidia tem se preparado para depender cada vez menos da China, alinhando suas rotas de crescimento com os interesses estratégicos dos Estados Unidos. Ela entendeu que, num cenário de nações desunidas, navegar em alinhamento com potências específicas pode ser mais eficaz do que buscar neutralidade. Para o investidor, esse movimento mostra a importância de entender geopolítica ao analisar empresas globais. Não é só sobre fundamentos financeiros, é sobre posicionamento estratégico em um mundo fragmentado. Se a ONU perdeu protagonismo, a China parece estar redesenhando sua forma de participar do jogo. O Xi Jinping decidiu não comparecer à Assembleia Geral da ONU e enviou o primeiro-ministro em seu lugar. A decisão reflete tanto uma estratégia interna, com o Xi priorizando questões domésticas, quanto uma tentativa de evitar atritos no momento delicado das relações com os Estados Unidos. Apesar disso, Xi se reuniu com o secretário-geral da ONU semanas atrás e reafirmou apoio ao multilateralismo. Esse contraste mostra a dualidade da China. Ao mesmo tempo em que questiona a efetividade do sistema global, busca se posicionar como um pilar de estabilidade. No cenário econômico, a indústria de veículos elétricos enfrenta desafios significativos. A decisão da Berkshire Hathaway de vender sua participação na BYD reflete cautela entre investidores. A própria BYD alertou para uma possível limpeza do setor, indicando que muitas das mais de 100 marcas de EVs podem não sobreviver à intensa competição e à pressão sobre margens, lembrando a crise que o setor imobiliário chinês enfrentou nos últimos anos, quando o crescimento insustentável levou a uma correção drástica. Em paralelo, a China tem inundado os mercados globais com produtos a preços reduzidos em resposta a tarifas americanas. A curto prazo, isso ajuda a manter a indústria ativa, mas também aumenta tensões comerciais e desafia a percepção de qualidade de seus produtos. Ao mesmo tempo, o país precisa desenvolver sua própria indústria de inteligência artificial e reduzir dependência de fornecedores externos, como a Nvidia.
Apesar desses desafios, o mercado ainda confia na capacidade de execução do governo chinês e das empresas do país, sustentando a recuperação iniciada em 2024. O investidor precisa entender que a China não está recuando, está se adaptando e reposicionando o seu tabuleiro. E esse movimento estratégico nos leva a observar como países menores ou em crise, como a Argentina, podem se tornar peças relevantes no novo xadrez global. A Argentina está em negociações com os Estados Unidos para estabelecer uma linha de swap de 20 bilhões de dólares, com o objetivo de reforçar suas reservas internacionais e estabilizar sua economia. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, confirmou que Washington está disposto a adquirir títulos da dívida argentina, uma medida que poderia aliviar a pressão sobre os mercados financeiros locais. Além disso, os Estados Unidos estão considerando fornecer assistência financeira adicional, incluindo a possibilidade de comprar títulos de dívida do país, demonstrando um apoio significativo em um momento de desafios econômicos. Esse movimento evidencia a estratégia americana de fortalecer laços com a Argentina, promovendo estabilidade na região e apoiando um aliado estratégico em meio a dificuldades econômicas. É um lembrete claro de como países menores, mesmo enfrentando crises internas, podem se tornar peças importantes em um xadrez geopolítico mais amplo. A pergunta que surge é: o que a Argentina pode oferecer aos Estados Unidos em sua situação atual? A resposta vai além da economia e se encontra na geopolítica. A Argentina possui relevância estratégica no fornecimento de recursos naturais, no acesso ao Atlântico Sul e como possível contrapeso à influência chinesa na América Latina. No mundo onde os acordos bilaterais e alianças regionais ganham cada vez mais peso, até países em dificuldade podem se tornar peças úteis em estratégias maiores. Para o investidor, essa situação reforça um ponto importante. Mesmo mudanças aparentemente pequenas ou discretas podem ter impactos significativos nos mercados emergentes e em setores específicos, exigindo atenção constante ao contexto local. A verdade é que a ONU já não dita mais as regras do jogo global, e talvez nunca mais volte a ditar. O mundo está se reorganizando em torno de potências individuais, blocos regionais e interesses estratégicos. Isso transforma a forma como a economia global funciona e, consequentemente, como os mercados se comportam. Para nós investidores, o recado é claro: ignorar a geopolítica deixou de ser opção. Precisamos acompanhar não apenas dados econômicos, mas também o movimento das grandes potências, as novas alianças e os sinais de fragmentação global. É isso que vai nos permitir entender por que certos setores vão ganhar relevância, por que alguns ativos vão se tornar mais voláteis e onde podem surgir as maiores oportunidades. O mundo das nações desunidas é mais imprevisível, mas também cheio de oportunidades para quem sabe onde olhar. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Qual dessas mudanças você acha que terá o maior impacto nos investimentos nos próximos anos? Comenta aqui embaixo, dê seu like se esse vídeo fizer sentido para você e, claro, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos, porque entender o cenário global deixou de ser um diferencial. Ele passou a ser uma necessidade para qualquer investidor sério. Até o próximo vídeo, bons investimentos!